Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. Vamos contar a história da terceira saga do Batman Absoluto. Eu estou falando da saga Abominação, que tem como grande vilão o Bane Absoluto. Escrita por Scott Snyder e ilustrada por Nick Dracota, essa saga vai colocar o Batman frente a frente ao Bane, após o seu grande amigo Waylon Jones ter sido sequestrado e levado para a prisão Arkham. E, gente, vale muito a pena acompanhar toda essa saga. Até o momento, a saga Abominação é considerada a melhor saga do Batman Absoluto. O vídeo tá longo, mas vai valer a pena. E, pessoal, já vai deixando aí o bate-like, o bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Dito isso, bora começar o vídeo. Parte 1. Surge o Bane. A HQ começa no país fictício Bialya. Está acontecendo a reunião de dois líderes de Kurak e Kahndaq para acabar com uma longa guerra que vem acontecendo entre os dois países. Eles apertam as mãos, mas quando estão prestes a sair, percebem uma poça de sangue vindo da porta. Eles abrem, e é nisso que aparece o Bane, e ele tá gigante. O vilão pede desculpas por interromper tamanha reunião, mas ele está ali para garantir que o Tratado de Paz não saia. E com isso oferece a chance de um dos dois saírem vivos se entregarem o outro. O líder de Kurak não aceita o acordo, mas o líder de Kahndaq sim. Então, Bane simplesmente pega a pessoa que não fez o acordo e esmaga sua cabeça como se não fosse nada. O Bane obriga o Omar a fazer um discurso depois que poderá inflamar os ânimos envolvendo os dois países. E esse discurso irá aumentar as tensões entre Kurak e Kahndaq. E essa que é a missão do Bane, garantir que a guerra continue. O povo acredita nas habilidades de Omar, assim como Bane. Ele termina a ameaça ao atender o seu celular. Bane recebe uma nova missão, dessa vez em Gotham. E assim se inicia essa saga chamada Abominação, com uma bela ilustração do Bane gigante. Caraca, gente, boa apresentação desse Bane, né? Chegou de uma forma ameaçadora, dá pra ver que ele também é inteligente, é estrategista, sabe como é que funcionam essas guerras. O homem é inteligente e tem a força. E com isso, cortamos pra Gotham, com o Batman agindo. Em narração, Alfred diz que ele deveria ficar na moita, mas ao retornar pra cidade, encontrou um morcego completamente possuído. Isso porque o seu amigo Waylon Jones está desaparecido. E o Batman tenta conseguir alguma pista. O morcego declarou guerra contra o submundo. O Alfred tentou avisá-lo para parar, mas ele sabe que o seu conselho é inútil. Ninguém das gangues é poupado. Marones, Falcones, ninguém. Na noite anterior, o Batman bateu em tanto capanga que ficou faltando ambulâncias no hospital. Tipo, literalmente. A solução da polícia foi usar aplicativos para contornar a falta de veículos, até que eles ficaram sem esses carros e tiveram que apelar para um rickshaw. E o detalhe do crachá dessa pessoa que tá levando os bandidos até o hospital, que é Dick Grayson. Pois é, e aqui dá pra ver que o Batman realmente tá obstinado em encontrar o seu amigo. Vemos a policial Barbara Gordon conversando com o seu pai, até que alguém chama ela no seu escritório. Bárbara acha estranho, porque ninguém deveria estar no seu apartamento. E por isso, ela se prepara para o pior. Mas na verdade, quem estava falando com ela era o Batman, através daquela máscara que ela tinha conseguido durante a saga do Máscara Negra. O Batman pede ajuda da policial e marca um encontro no zoológico abandonado da cidade. E o legal é que esse encontro vai acontecer exatamente naquele holofote muito grande que o Batman utilizou na saga do Máscara Negra. Então, aqui temos aquele clássico encontro do Batman com Gordon ao lado do Bate-Sinal. A Bárbara está com o documento que o Batman pediu. O morcego, aliás, surge ali já perguntando onde está Waylon Jones. A oficial primeiro quer entender o porquê. E o morcego joga limpo, dizendo que ele é um de seus amigos. Só que isso não é o bastante para Bárbara. Ela quer saber o porquê. Isso daí, o Batman já não vai falar nada. A oficial então diz que, aparentemente, quem pegou o Waylon Jones foi a própria polícia. O herói olha a papelada, e no painel seguinte vemos Bruce reunido com seus amigos. O Oz fica chocado ao saber que o Waylon foi levado para Arkham. E o Batman diz que essa papelada não faz sentido, já que o Waylon não quebrou o toque de recolher. E para piorar tudo, a papelada ainda diz que a prefeitura de Gotham
reivindicou o ginásio do Waylon Jones. O Alfred, que também está ali, fala que isso não é um bom sinal. O Oz comenta que não gosta muito da presença desse Alfred, mas o Bruce tranquiliza, dizendo que ele é um aliado. O agente britânico explica que essas arcas realizam coisas muito ruins dentro. Existem 13 no mundo, e a mais recente é essa de Gotham. O Bruce comenta que eles precisam dar um jeito de tirar o Waylon de lá, custe o que custar. E tem uma coisa que o Oz não consegue entender, já que a Ark não deveria estar pronta assim tão rapidamente. Mas é nisso que o Harvey revela que não é bem assim. Isso porque naquela mesma ilha, no século XIX, era um hospital psiquiátrico, e que acabou pegando fogo nos anos 30. E já naquela época, na década de 30, uma empresa chamada JK comprou o terreno. E vocês perceberam esse nome JK, né? JK, Joker, JK, Joker. Desde então, essa empresa está realizando experimentos por lá. Ou seja, a Ark-M de Gotham começou muito antes do que todo mundo achava. Ao olhar para a planta que o Harvey trouxe, Batman pensa num plano para entrar. Novamente, Oz acha tudo isso loucura, mas o Bruce se irrita com isso. Todos eles queriam ajudar, e agora estão reclamando por ajudar. Oz pede desculpas. Ele não quis desmerecer o plano, só acha que é um plano maluco, mas que ele vai seguir com ele sim. Enquanto isso, Martha e James Gordon acompanham um noticiário que informa que o toque de recolher vai continuar. A Martha quer que o Gordon volte ativa. Só ele pode parar com essa loucura que está acontecendo em Gotham. Mas Gordon fala que eles perderam a eleição. Não há nada que se possa fazer agora. A mãe do Bruce não quer desistir. Afinal, essa não é a Gotham em que ela cresceu. Só que o Gordon está convicto. Para ele chega. Só que isso não quer dizer que tenha acabado para a própria Martha. Ele quer saber o que a Martha Wayne vai fazer a partir de agora. E de imediato, a Martha diz que não vai concorrer a ser prefeita. Só que fica em aberto na história o que eles querem dizer com isso. O que a Martha vai querer fazer agora. E bem, nesse momento a gente vai ter um outro flashback do Bruce. Vemos Bruce e Selina Kyle, já adultos, curtindo um pouco a vida numa cama cheia de dinheiro. Então, alguém bate na porta do seu quarto. É o Waylon Jones, e ele tem ótimas notícias. Conseguiu marcar uma grande luta. E o Bruce fica feliz da vida ao escutar isso. A Selina, confusa, pergunta do que se trata essa luta. E é explicado que essa é uma luta por um cinturão de campeão contra o Bibo Bibowski, que é uma referência àquele personagem que aparece nas HQs do Superman. O Waylon agora precisa se preparar para a luta. E revela que quem vai treiná-lo é o próprio Bruce. O jovem fica surpreso com essa informação, mas no final decide sim treiná-lo. É então que o Waylon finalmente vê o dinheiro na cama e fica muito confuso com isso. Só que a HQ volta pro presente e por enquanto não vai falar disso. O Batman está se preparando para invadir Ark-M. Alfred deseja boa sorte ao jovem, que responde agradecendo. O herói começa a se infiltrar na prisão pela água. Em narração, Alfred diz que o Batman se movimenta muito rápido, e em menos de uma hora já entrou na caverna. Seguindo as orientações do Pennyworth, Bruce sabe exatamente onde precisa ir. Por um segundo, o agente até se ilude, pensando que vai ser fácil. Até que o Batman diz que vai entrar antes da hora. Isso não estava nos planos, mas é porque o Bruce viu algo. Ele viu a verdadeira Ark-M dentro da caverna, e a prisão é quase do tamanho de uma cidade. Imediatamente, o herói começa a se infiltrar, e em narração, o Alfred se diz arrependido. Isso porque o Alfred sabe exatamente o que esperar de Ark-M. A verdade é que ele omitiu algumas informações do Bruce. Ele diz que Ark-M está conectado com tudo, uma coisa terrível. O agente diz que sabe como que o Batman se sente, sabe como é perder um irmão de armas. E é nisso que vemos essa foto do Alfred com essa pessoa misteriosa. A HQ leva a entender que os dois trilharam caminhos diferentes, com esse amigo se tornando um inimigo. Enquanto o Batman continua a investigar, o Alfred diz que o herói cruzou uma linha. Essa não é mais uma guerra de crime, essa é a guerra sem regras. O Batman, então, tenta chamar pelo Pennyworth, que não responde mais. Ele passa por um computador, que podemos ver os dados sobre o Bane. E logo depois, ele encontra esse esqueleto do que aparentemente é um morcego humano. E o Alfred segue sem responder.
e apenas comenta que o Bruce está sozinho nessa. Só que, bem, isso tecnicamente não é verdade. Isso porque o Bane aparece ao lado do Batman e apenas diz: "Olá!". O vilão dá um chute na cara do Batman, que vai para trás e tenta se defender. Ele usa suas asas para prender no vilão, que fica simplesmente imóvel, esperando os golpes do Batman. Ao chegar perto, o morcego ataca com vários golpes de Muay Thai, algo que o Bane reconhece. O herói tenta usar tudo que tem, mas parece que o Bane reage aos golpes como se estivesse em câmera lenta. Ele chega aqui a se defender apenas com os dedos, e depois dá mais um soco no Batman. Pois é, uma verdadeira humilhação pro Batman. E essa humilhação apenas começou. O Batman diz que só precisa acertar a sua perna para derrubar um monstro bombado. Só que é nisso que o Bane diz que não tomou nenhuma bomba. Isso é, até agora. É então que vemos um líquido vermelho sendo bombeado diretamente ao seu corpo. Bane começa a crescer sem parar. Pega essa reação do Batman, que diz muito sobre o que ele tá vendo. E o morcego pergunta quem que é ele. O vilão realmente se introduz como Bane e diz que está na hora de prepará-lo para a cirurgia. E olha só o tamanho desse Bane. Parte 2. Batman quebrado. A segunda edição começa em junho. E vemos Martha preocupada com o desaparecimento de seu filho. Gordon tenta acalmá-la, dizendo que ele só está sumido há alguns dias. Então, cortamos para Ark-M. Uma médica começa um relatório de observação. Ela diz que Bruce está sedado e que fora despido de seu uniforme. Diversos itens que estavam em seu corpo também foram confiscados. A médica espera que ele durma por mais 48 horas. Mas assim que ela termina o seu relatório, o Bruce acorda, pronto para fugir. Ele se levanta e imediatamente tira dos dentes um alfinete que utiliza para abrir a porta. Ao entrar na sala toda escura, a porta que ele tinha acabado de arrombar é fechada. E sem ter muita opção, o Bruce começa a investigar o local peladão mesmo. Ele passa por alguma coisa muito grande e chega nessa seção chamada Hellfern. É nesse momento que a médica inicia mais um registro, dessa vez acompanhando o Bruce em meio à prisão de Ark-M. O Batman finalmente chega nessa seção chamada de Clay. A palavra se escreve com K, mas fica claro a referência, né, à palavra Clay, que em inglês significa barro. Então eu acho que a gente tá vendo o cara de barro do universo Absolute. Bruce pisa em algo estranho, e é nisso que alguém reclama que isso dói. Vemos um homem em forma de barro, ou o que parece ser muitos homens, porque ele tem várias mãos e tenta se enrolar ao Bruce. É nisso que o herói leva um soco do Bane, que está ali para capturá-lo. Bruce fica inconsciente, e o Bane apenas pede que ele continue tentando fugir. E nesse momento, vamos para mais um flashback. O Bruce segue treinando Waylon para a luta. Em casa, eles analisam o seu adversário pela televisão. O Bibo vai ser um adversário impiedoso. E por isso, o treinamento de Bruce também é. Ou seja, mais corrida, mais treino e mais dedicação. Só que os seus amigos não conseguem ver uma fraqueza nesse Bibo. Mas Waylon está determinado e não vai desistir assim tão facilmente. Agora estamos no presente. Um mês se passou e nada do Bruce. Martha segue desesperada por notícia, mas ninguém sabe o seu paradeiro, enquanto que ela é consolada pelo amigo Harvey Dent. Na verdade, os seus amigos sabem, mas eles preferem não contar nada, porque isso significaria expor a identidade do Bruce como Batman. Já o nosso herói segue jogado na cela. A médica continua a observá-lo. Bruce já está ali há 45 dias. E desde o dia 20, não esboça nenhuma tentativa de fuga. Ele está há vários dias sem se mexer. A médica conclui que o prisioneiro está totalmente submissivo. Só que, ironicamente, quando ela fala isso, Bruce se levanta e golpeia as pessoas da equipe médica que tinham acabado de entrar na cela. A médica rapidamente retoma o seu diagnóstico e diz que a avaliação anterior foi um pouco precipitada desse paciente. Aliás, ainda tem essa referência aí que o Bruce é o paciente 27, fazendo uma homenagem à primeira aparição dele na Detective Comics número 27. O Bruce arrancou os próprios dentes e agora está usando os dentes entre os dedos para tornar os seus socos mais devastadores. Um dos médicos pede calma, mas Bruce ignora os pedidos
e na sequência simplesmente usa uma das sondas que estavam em seu estômago como alimentação para expelir suco gástrico direto no médico. Caraca, Bruce! Não o bastante, ele joga um dos médicos na privada. Novamente, o detetive tenta escapar. E dessa vez, ele passa novamente por aquele experimento de antes. Mas podemos ver que o ovo chocou. O Bruce corre até se cansar. Frustrado, ele manda quem quer que esteja ouvindo ir para o inferno. Então, ele volta a correr até chegar na borda da instalação. O Batman usa uma explosão controlada para se impulsionar pela parede e começa a escalá-la. A sua força de vontade é interminável. E o herói chega no segundo andar, depois de muito esforço. Só que ali, ele encontra uma espécie de ecossistema. Ao entrar, o local parece uma floresta, só que tem algo de errado. As árvores possuem olhos e os cipós se enrolam, imobilizando o herói. E a médica, que continua a observar tudo, diz que ele está no ecossistema Isley, o que claramente é uma referência à Era Venenosa. Só que não dá para ter certeza se isso tudo aí, essa floresta, é para ser a Era Venenosa do Universo Absolute. Mas eu fiquei um pouco com a sensação que é. É então que uma espécie de zumbi feito de cipós aparece, falando que o verde quer sair dali. A criatura cospe da boca diversos tentáculos, que também vão na boca do Bruce. Mas, novamente, Bane aparece e impede que o Bruce morra ali. Só que, claro, ele também está ali para capturar o Bruce e despejar mais uma rajada de soco no nosso herói. E agora, vamos para mais um flashback. Selina Kyle o acorda dizendo que está na hora de ir, enquanto prepara a arma. Ela o convida para mais um roubo de uma empresa grande. Só que Bruce se recusa. Ele diz que hoje precisa estudar o adversário do Waylon. E a Selina fala que, cedo ou tarde, Bruce terá que contar ao Waylon que ele não tem nenhuma chance contra o Bilbo. Contudo, Bruce se nega. Contar isso o arrasaria. A Selina diz que é melhor avisar agora, antes que ele leve uma surra e fique no hospital. Mas é só para fazer isso depois que eles realizarem o tal do assalto. De volta ao presente, mais um mês se passou e o Bruce continua desaparecido. Estamos em agosto. Martha não desistiu de procurar Bruce e espalha cartazes na cidade. Voltamos para Arkham e o Bruce está diferente. Isso é por causa da substância que continuam injetando em seu sangue. A médica diz que o seu corpo está pronto para a transformação, mas não é possível fazer isso enquanto que o seu espírito não estiver quebrado. Os médicos acham que o paciente 27 já está assim quebrado, e até o Bane sugere mais uma tentativa de fuga. Assim, o staff joga o traje do Batman para Bruce, que no primeiro momento só pede para ser deixado sozinho, e que não há como vencer isso. Só que ao olhar o traje do Batman, Bruce sabe que precisa tentar novamente. Algo o chama, e finalmente coloca o traje em mais uma tentativa de fuga. Novamente, ele passa por uma das experiências gigantes que não dá para saber o que é, e chega na ala da experiência Langstrom. Diversas criaturas monstros aparecem, pedindo por ajuda. Um outro flashback acontece, e vemos Waylon perguntando a Bruce se ele tem alguma chance de vencer Bilbo. No presente, Batman fala que não sabe como ajudar essas criaturas. Assim como no passado, ele não sabia como ajudar o seu amigo. As criaturas apenas pedem que ele faça parar a dor. Só que antes que ele pudesse fazer alguma coisa, Bane chega com tudo e golpeia Batman com um chute. Só que dessa vez tem algo diferente. O vilão está maior, se alimentando ainda mais daquele tubo. O Bane comenta que tanto ele quanto Batman são iguais e que ele só está tentando ajudá-lo a lidar com a dor. Ele puxa mais substância para o seu corpo e fica ainda maior. Batman é jogado para longe e quebra o vidro daquela experiência que vimos antes que tinha um ovo gigante. O vilão comenta que o mais importante numa guerra não é ser o mais forte ou o mais inteligente, e sim o que melhor se adapta. Só que antes que pudesse completar a frase, um crocodilo gigante pula em cima dele. Ele saiu daquela cela que o Batman quebrou sem querer. A criatura consegue golpear Bane, que cai no chão inconsciente. Os médicos interferem nesse momento e tentam analisar o que aconteceu, mas são surpreendidos pela criatura, que devora dois homens
numa bocanhada só. E eu acho que já deu pra perceber quem que é esse crocodilo, né? O Batman o reconhece na hora, o chamando de Waylon. O crocodilo se vira e fica frente a frente com o morcego. E olha, eu preciso dizer que esse visual do Killer Croc ficou sensacional. Mais um acerto do Universo Absolute. Batman diz que é o Bruce, e Croc o reconhece pelo cheiro. Mais um flashback acontece, e vemos a resposta de Bruce à pergunta de Waylon de antes. Sim, ele confia em seu amigo, e que tá na hora deles continuarem treinando. E é nisso que voltamos pro presente. E o Batman está montado no Killer Croc. Badass total, né? A identidade do Universo Absolute tá aqui. Bane se recupera. E agora sim termina sua frase. Essa é uma frase dita em Atenas cerca de 400 anos antes de Cristo. E o Batman apenas responde: enfia isso na sua pi! Dita por Batman cerca da atualidade. Mas esse Batman é um fanfarrão mesmo. Batman e Killer Croc fogem do local e rumam aos esgotos. A médica então aparece e diz que o paciente 27 continua a surpreender. Ela pergunta se o Bane está pronto para a fase final. E o vilão responde que sim, a chamando de Doutora Arkham. O Bane comenta que essa é a fase que ele vai finalmente poder quebrar o Batman. E aqui termina essa edição número 10. Parte 3, Origem do Bane. A terceira HQ inicia com uma narração do Alfred, com ele lamentando não ter avisado ao Bruce sobre o Bane. O agente jura que tentou contar quando os dois estavam no Batmóvel, só que ele não conseguiu. Não conseguiu sequer nomear o nome desse ser abominável. A verdade é que ele teve medo, mas como agora ele está em Gotham caçando o Batman, Alfred sente muito. Ele diz que deveria ter contado a história de Bane e como ele consegue quebrá-lo. E enquanto Alfred vai contando isso, vemos o Bane chegando nas docas de Gotham atrás do Batman. Mas antes da gente ver essa caçada do Bane atrás do morcego, o Alfred conta a origem do Bane desde quando ele nasceu em Santa Prisca. Uma explosão acontece na ilha. Um garoto recém-nascido é carregado por um soldado rebelde. Santa Prisca é um paraíso de minerais, e por isso governos estrangeiros estão sempre invadindo o país em busca de controlar esses recursos e a política local. Um grupo de rebeldes chamado Céus Livres luta pela liberdade de Santa Prisca. O líder deles é o pai do bebê recém-nascido. E já deu para perceber que esse bebê, pintado numa outra cor nessa edição, é o próprio Bane. A luta pela liberdade dura anos, e pouco a pouco o garoto cresce. O seu pai conta o seu sonho, a visão de ver Santa Prisca livre, como um pássaro nos céus. O Quetzal, o pássaro da bandeira do país. O garoto também admira o seu país e segue os passos de seu pai. Só que as coisas realmente são difíceis, e os soldados da rebelião vão morrendo pouco a pouco. O garoto um dia chega até tomar uma erva para ter uma visão do sonho de seu pai, mas nem assim ele consegue deslumbrar essa paz em Santa Prisca. Ele apenas vê um pássaro em formato de esqueleto. Anos se passam e o garoto vira um dos líderes da rebelião, criando planos e tudo mais. Numa terça-feira, eles invadem um hospital, mas no quarto dia são presos por tropas estrangeiras. Os sobreviventes são levados a uma prisão chamada Penha Duro. E mais 2 anos se passam. O pai do garoto, que também havia sido preso, se mantém otimista e diz que a paz virá um dia e que eles nunca serão quebrados. E essa prisão aí tem as piores condições possíveis. Toda noite a cela é inundada pela maré alta, e o garoto precisa aprender a dormir se segurando nas grades do topo para sobreviver. A sua comida eram os ratos que ali viviam. E mesmo assim, o seu pai continua a dizer que o pássaro Quetzal irá voar livre. 3, 4, 8 anos se passam, e o rapaz lembra do sonho que teve com um pássaro que lembrava uma caveira. E nesse momento a gente sai do flashback para mostrar o que está acontecendo em Gotham. O toque de recolher continua. Os militares patrulham ruas desertas. Eles escutam algo vindo do beco. É o próprio Bane, que ataca violentamente um dos guardas. Quando os demais percebem o que está acontecendo, já é tarde demais. Bane matou a todos, e ele está caçando o Batman. E agora voltamos para o flashback do Bane. 11 anos se passaram na prisão.
O garoto agora é um homem, e ele e o grupo executam um plano de fuga sob a sua liderança. Rumores circulam que há um novo exército controlando Santa Prisca, um muito pior do que o de antes. Isso porque foram descobertos novos elementos muito raros e cobiçados por todos ali na ilha. A fuga do Bane funciona, e logo eles vão em direção ao mar. Nesse momento, o pai de Bane entrega algo. É uma máscara, feita a partir daquela bandeira. O pai diz que o seu filho é o pássaro, de que ele é a visão da paz, e que hoje é aquele dia. Enquanto eles fogem nos botes, o filho apenas diz sim, pai, e coloca a máscara com um desenho do pássaro em esqueleto. E, gente, que baita página, todo esse flashback aqui, todo esse passado que o Scott Snyder criou pro Bane, eu tô achando incrível, mas vai ficar ainda melhor. Os rebeldes chegam até a praia e encontram um homem de terno branco, chamando o Bane pelo seu verdadeiro nome. E claro que a história não conta qual que é o verdadeiro nome do Bane, isso daí é uma coisa que eles nunca vão revelar. E esse homem tem uma oferta ao Bane, e o seu pai observa tudo de longe, e acha estranho como esse homem faz piadas, mas nunca ri. Quando ele está prestes a interferir, Bane encerra a conversa com o homem de branco, que dá um sorriso e vai embora. O pai se sente aliviado que o tal de homem de branco vai embora num helicóptero. Ele respira fundo e tudo que ele quer nesse momento é abraçar o seu filho. E assim, ele o faz, lembrando de quando seu filho era criança. Só que então, subitamente, Bane diz que vê nele e simplesmente abraça o seu pai, quebrando a sua coluna. E essa é a história que o Alfred conta. Mas é só a partir desse momento que a agência dele tem registros sobre o Bane. Ou seja, tudo o que ele contou pode ser verdade ou apenas um mito, uma lenda. Nos anos seguintes, sim, há registros do Bane destruindo um avião diplomata, matando um jornalista em Dubai, uma chacina de piratas no Mar Vermelho. É daqui que surge a figura do Bane, uma forma em mudança, que usa uma máscara de pássaro em formato de caveira. As informações secretas sugerem que o veneno que corre em suas veias é uma mistura de ácido, proteína e citocaína. É isso que lhe dá controle total de seus músculos e também de sua mente. O veneno aumenta drasticamente sua inteligência. Todo o conhecimento de guerra, armas, batalhas está na sua cabeça. E agora, diz Alfred, ele está atrás do Bruce. E agora sim, voltamos para o presente, mas eu peço que vocês prestem muita atenção nessa parte da história. O Bane está na porta de um armazém, chamando pelo Batman. E é nisso que o próprio morcego aparece. Os dois ficam frente a frente, e uma batalha se inicia. O Alfred comenta que o Bane vai preparar uma estratégia, assim como o Bruce também vai. O plano do morcego vai ser lurar Bane até uma armadilha, distraí-lo até perceber que ele está no meio de um raio de uma bomba, que vai explodir logo depois. Mas Alfred garante que isso não vai ser suficiente. Bane ainda vai estar atrás dele. O vilão dá um soco no Batman, colocando-o no chão. Bruce não vai se render, e Alfred sabe disso. Só que ele também sabe que é impossível vencer Bane. Não há estratégia ou plano que Bane não conheça. E mais importante, ele conhece o Bruce, porque ele, Bane, cresceu lutando, assim como Bruce, anteriormente pela paz, mas agora, não, ele não luta mais pela paz. Então, usando o próprio machado do Batman, ele arranca o braço direito do morcego. O Bane se tornou o pássaro da visão, só que não o pássaro da visão de seu pai, e sim o pássaro da sua visão, o pássaro esqueleto. É só agora, anos depois, que Bane entende que pássaro é esse. É a Fênix, que surge das cinzas. Caraca, Scott Snyder, você tava muito doido por escrever esse negócio. Mas assim, ó, eu falei pra vocês prestarem mais atenção nessa parte, porque tem um negócio acontecendo aqui. Na luta, o vilão joga o Batman pra longe e corta o segundo braço do herói. Bane é o grande discípulo da guerra. Ele vê isso como um chamado. Paz é morte e guerra é vida. Foi isso que ele aprendeu. Nesse momento, Bruce Wayne já está acabado. E Bane usa a própria arma do morcego para acabar com a sua cara, atacando diversas vezes até desfigurá-la por completo. Alfred pergunta o que ele vê, porque isso não é um morcego. Nunca foi. Sim, eu sei, mas calma que tem mais revelações para acontecer nessa história. O Alfred, nesse momento, começa a refletir
sobre o que aquele homem de branco teria dito pro Bane. O que teria feito ele mudar tanto assim? Qual que teria sido a proposta para fazer o Bane matar o seu próprio pai? E também o Alfred confirma que esse homem de branco é o mesmo homem que ele vem procurando há anos. Esse homem não ri, é um homem feito de várias histórias, e uma delas na qual uma criança vestida de palhaço aparece nos becos de Gotham. O Alfred também diz que esse homem tem um outro rosto, uma outra faceta, e eu acho que tá bem na cara que esse homem com terno branco é o Coringa do Universo Absolute. Enquanto ele reflete sobre o que o Homem de Branco falou pro Bane, vemos o vilão levar Bruce pra Arkham para fazer um procedimento com a Doutora Arkham. O Alfred acha que o Homem de Branco fez algum tipo de acordo com o Bane, de que o Bane poderia lutar para sempre naquela ilha e ter sim uma paz, só que uma paz momentânea, porque lá dentro ele sabe que aquela ilha terá guerra cedo ou tarde. A oferta do possível Coringa deve ter envolvido o Bane imaginar a ilha em paz eterna, livre. E foi assim que o garoto finalmente imaginou a paz em Santa Prisca. Então o Alfred supõe que esse acordo que o Bane fez com o tal do Coringa é para realmente deixar Santa Prisca em paz, para poder se desenvolver tranquilamente sem nenhuma invasão de países estrangeiros, enquanto que o próprio Bane vira um seu mercenário. Já o Bruce passa pelo mesmo procedimento que o Bane. O veneno irá matá-lo ou subjugá-lo. Isso faz parte do trabalho do Bane, de levar guerreiros para serem tratados dessa forma, para transformá-los em mercenários que trabalham para o Homem de Branco. Na Rússia, fizeram isso com Kagebesta, fizeram isso no Oriente Médio, fizeram isso com Deathstroke, na qual o Alfred fala conhecê-lo muito bem. E pelo jeito, o melhor amigo do Alfred, que a gente tinha visto lá nas primeiras HQs, é o próprio Deathstroke desse universo. A cirurgia coloca novos braços no Batman e uma máscara de metal. O Bane acha que o Bruce vai sim sobreviver, porque o herói é exatamente como ele. E quando isso acontecer, ele terá sua segunda chance, e a mesma oferta que o Bane teve para proteger Gotham. De tempos em tempos, Bane retorna para Santa Prisca para ver sua família. A ilha, de fato, está em paz e livre de países estrangeiros. Ele tem uma esposa e um filho. A sua família é grata por tudo que ele fez, muito embora eles não saibam exatamente o que ele fez, mas sabem que Santa Prisca só tem paz por sua causa. Essa é a história que Alfred deveria ter contado ao Bruce, porque eles querem fazer o mesmo com o rapaz, transformá-lo no que Gotham precisa. E nisso vemos um Batman Bruce transformado pelo veneno. Ok, temos muita coisa que absorver e explicar. Tudo isso que aconteceu a partir da luta do Batman com Bane não aconteceu de verdade. Isso é o Alfred confabulando o que poderia acontecer com o Bruce. O que iria acontecer caso o Bane quebrasse o Bruce. O ponto todo é que o Alfred sabe que o Batman não vai ser quebrado assim tão facilmente. Só que o Bane também sabe disso. Por isso, o próprio Bane tem um plano alternativo para quebrar o Batman. E agora sim a história vai contar o que realmente está acontecendo. O Bane chegou de fato naquele armazém de antes e foi atrás da única coisa que realmente pode quebrar o Batman. Não o morcego, e sim os seus amigos. Terminando essa HQ. Parte 4. Plano do Bane. A quarta edição começa com Batman se arrastando pelos esgotos de Gotham. O herói está cansado e agradece a ajuda ao seu amigo, o Waylon Jones, o Crocodilo. Só que é nisso que o Waylon diz pro Batman que é ele quem precisa ser salvo. O Bruce acha que o seu amigo está se referindo a uma cura para sua aparência monstruosa, mas Croc diz que não é nada disso. Ele estava falando da sua fome incontrolável. Crocodilo diz que essa fome, inclusive, dói, e segue avançando em direção ao Batman. Waylon quer que o Batman o mate para acabar com esse sofrimento. O Bruce, então, pega uma das suas bate-orelhas e tenta atacar Croc. Contudo, ele não consegue acertar o seu amigo. Pois é, o Batman jamais, sob hipótese alguma, iria matar o seu melhor amigo. Só que então, Crocodilo agarra a mão do Batman e diz que pretende ele mesmo se acertar com a arma. Mesmo assim, Bruce consegue desviar o golpe com um belo chute na cara do seu amigo. O Croc solta um rugido enfurecido e comenta que não deveria ter tirado o morcego de Arkham.
Assim, o monstro mergulha e desaparece nas águas do esgoto. Enquanto que o Bruce grita que eles poderiam solucionar esse problema juntos. E agora, cortamos para o flashback. Vemos Bruce e Selina juntos, como um casal, terminando de comprar um novo apartamento. Nessa conversa, a Selina nota que há algo de errado com o herói. E o Bruce comenta que não sabe o que fazer com o Waylon Jones. E isso tudo por causa daquela luta que o Waylon marcou com um cara que é muito impossível de vencer. Selina pergunta se Bruce contou a verdade para ele, enquanto este diz que o Waylon não vai ouvi-lo, já que acha que pode sim vencer sozinho. Selina termina dizendo que o Bruce deve ajudá-lo a vencer, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras. Afinal, foi assim que eles conseguiram comprar esse apartamento. E agora voltamos para o presente. O Batman acorda no seu esconderijo ao lado do Alfred. O agente o encontrou desacordado e revela que Bruce ficou inconsciente por 20 dias. E que mesmo assim, o herói precisaria de muito mais tempo para se recuperar totalmente. Alfred observa que há agora um sistema instalado no corpo do morcego, e que está ligado ao composto veneno. Por causa disso, não dá para saber as repercussões a longo prazo. Só que Bruce o interrompe nesse momento, afirmando que está bem. Alfred o alerta que as coisas mudaram desde a última vez que ele esteve em Gotham, mas Wayne está decidido a sair dali o mais rápido possível. Ao caminhar pelas ruas da cidade, Bruce sofre sequelas do veneno em seu sangue, e podemos ver um daqueles cartazes deixados pela Martha Wayne. Por causa disso, a primeira pessoa que o Bruce vai visitar é a sua mãe. E logo de cara dá pra ver que a Martha tá muito abalada com o desaparecimento do Bruce, já que ela ficou todo esse tempo sem ter notícia de seu filho. A primeira reação de Martha é dar um tapa no Bruce de raiva por ele ter levado tanto tempo para voltar para casa. E em seguida, os dois se abraçam, enquanto que o Bruce pede desculpas. Ela começa a chorar e diz que estava ansiosa a cada ligação que recebia, e principalmente depois do que aconteceu com Ozzy. Isso chama a atenção do Bruce, que não estava sabendo de nada. Ele rapidamente vai até o hospital, onde está o seu amigo, e se encontra com o ex-comissário Gordon. Bruce tem poucos minutos de visita, e a doutora Leslie Tompkins avisa que será uma visão nada agradável. Leslie comenta que nunca viu algo parecido na sua carreira, e então vemos o que o Bane fez com o pobre Oswald. Meu Deus do céu, eu fiquei muito chocado quando vi esse painel. E olha que eu já tava esperando uma coisa chocante, mas ainda assim eu fiquei surpreendido. Pegaram todo aquele conceito do pinguim se ver como um monstro e colocaram na 10ª potência, né? E as coisas, claro que iriam piorar, porque como a gente sabe na última edição, o Bane foi atrás dos 3 amigos do Bruce. É revelado primeiro o que o Bane fez com o coitado do Oswald. Ele simplesmente amassou o coitado na base do soco mesmo, quebrando todos os seus ossos. E já no primeiro segundo, Bane analisou o pinguim sobre o seu desejo de ser mais forte. E ele fez algo para resolver isso. E resolver entre aspas, né? O Bane desfere uma surra impiedosa no Oswald. E o detalhe é que o Bane não acerta nenhum órgão vital. Tudo isso de propósito. A Leslie diz que foi uma precisão cirúrgica. E se o Oswald sobreviver, ele terá uma vida de dor constante. Ele perderá a altura e suas mãos e pés. E a Leslie mal consegue terminar a frase. Só que o pior ainda está por vir. Quando Bruce pergunta inocentemente se o Harvey veio visitar o seu amigo, a Leslie apenas diz que Harvey está no quarto ao lado. Pois é, e aqui nesse momento da história fica bem claro que o Bane não foi só atrás do Oswald. Ele foi atrás de todo mundo, quebrou todo mundo para, consequentemente, quebrar o Batman. E parabéns pro Bane, que fez speedrun para criar toda a galeria de vilões do Batman numa única edição. Então, vemos o Harvey com o rosto com queimaduras de 3º e 4º grau no lado esquerdo do rosto. E não só isso, Bane quebrou o seu crânio. E quando o Bruce chega, o coitado até que consegue falar. Ele conta sobre um policial casca-grossa das antigas chamado Flash, e que sempre parecia saber o que os garotos estavam tramando. E pelo jeito, isso daqui é uma referência àquele policial corrupto que aparece na HQ do Batman no 1. Pois é o Flash do Universo Absolute. Enquanto isso, no flashback da luta, vemos o vilão quebrar uma garrafa de bebida na cara do Harvey, e com uma violência absurda. O Harvey, no presente, compara Bane ao policial Flash,
especialmente a sua astúcia em conseguir decifrar completamente uma pessoa. O Flash falava que se o Harvey ficasse com esses amigos delinquentes, ele se tornaria um eventualmente. E finalmente, Harvey admite que Flash estava certo. É nisso que vemos Bane pegar uma moeda de pôquer e acender um fósforo para jogá-la no álcool derramado pela quebra da garrafa. O Bane, enquanto queimava o Harvey ali no chão, fez um jogo mental, falando as mesmas coisas que o Flash. E aqui nesse painel podemos ver toda a dor que o Harvey sentiu. E no universo Absolute, pelo jeito, esse Duas Caras vai utilizar bastante essa moeda de pôquer. Harvey comenta que Flash se aposentou e se mudou para alguma cidade longe de Gotham. Bruce fala que tudo isso é sua culpa, e o seu amigo concorda. Ele comenta que Batman apostou todas as suas fichas contra o Bane e perdeu. Assim, ele agora odeia o Bruce, mas não o tempo todo, apenas metade do tempo. Pois é, mas o speedrun do Bane ainda não terminou, hein? Ainda falta descobrir o que aconteceu com o Edward Nygma, e é exatamente isso que a HQ vai contar. O Bruce corre até o esconderijo do Ed, já esperando pelo pior. E quando ele chega lá, o Ed parece estar bem, sentado ali no computador trabalhando. O seu amigo responde que o Bane não o machucou fisicamente, e sim o desafiou para uma batalha de intelecto. Bane entregou uma arma para o Ed, e combinou que se ganhasse dele, poderia matá-lo. E o jogo que o Bane queria jogar era de desafios e charadas. No presente, Bruce se aproxima de Ed, e vemos que tem algo de errado com a sua cabeça. Acontece que Ed perdeu essa batalha mental. Levou apenas 1 minuto para Bane vencê-lo, e depois disso, o vilão esmagou seu crânio e chacoalhou seu cérebro. O Edward fala que fatos imediatamente se transformaram em questões, e então começou a enxergá-las em todos os lugares. É, meus amigos, esse daqui ficou maluquinho. E eu não sei qual origem aqui foi mais devastadora. Eu acho que o pior castigo acabou indo pro Pinguim. Mas comentem aqui o que vocês acham. O visual do rosto do Nygma finalmente é revelado, com parte do seu cérebro exposto. Ele diz que Bane, na verdade, o ajudou, o desafiou, fez ele se transformar em alguém melhor. Bruce comenta que ele precisa ir para o hospital, mas do nada, o veneno em seu sangue começa a agir. Ed nota isso, e fala que parece que o Bane também está desafiando o Batman. O amigo termina fazendo uma charada, que não é bem uma charada, sobre o que o Bruce fará agora. E na sequência, vamos ter a continuação daquele flashback do Batman com a Selina Kyle. Eles invadiram a sessão de golfe do Falcone. Eles querem ajudar o Waylon e ofereceram uma espécie de acordo na luta. O mafioso logo vê que se trata de um acordo covarde e reconhece Bruce como treinador do Waylon. Todos os capangas de Falcone começam a rir dele e de Waylon, como se ele fosse um fracote por querer fazer esse acordo. Então, Bruce fala que o dinheiro na bolsa é para ser uma espécie de gesto. Ele revela que toda essa grana foi roubada dos prédios do próprio Falcone. Isso choca o Falcone, que fica sem reação com a proposta do Bruce, que não está ali para ganhar grana, e sim para aumentar. E pelo que deu para entender, o Bruce está fazendo algum tipo de chantagem com o Falcone, sabe? Dele parar de roubar o Falcone em troca de alguma coisa pro Waylon. Mas isso sou eu especulando, porque não ficou muito claro qual que é a ideia do Bruce aqui. No presente, o Bruce, agora vestido de Batman, fala para a gangue do Capuz Vermelho não se envolver com nada em Gotham. O Alfred estranha tudo isso, e o herói lembra do acordo que o Máscara Negra ofereceu, e que ele nem considerou em aceitar. Na época, o Batman fala que ele não enxergava as consequências daquilo. Bem, essa é uma ponta solta na história que eu acho que eles vão resolver na próxima saga ou mais pra frente. Alfred pergunta ao Bruce se ele pretende parar de ser o Batman e encerrar as atividades. O morcego soca o chão e grita que Bane quebrou seus amigos. Alfred fala que sim, ele fez isso mesmo. Só que a pergunta certa é se o Batman vai deixar o Bane quebrá-lo. Ele continua dizendo que o Batman escolheu esse caminho. E assim, tudo mudou em Gotham. Não tem mais como voltar atrás. O Alfred pede para que ele se prepare, pois as coisas só vão piorar. Contudo, nesse momento, o alarme soa e o Bruce interrompe falando que alguém invadiu o local. E os dois se preparam. Alfred acredita que seja o próprio Bane ali. E já que o Bane ama tanto assim guerrear, os dois pretendem dar uma guerra. Nesse painel aqui que os dois estão farmando aura. Pensando bem, ainda falta o Bane quebrar o Alfred.
Os dois começam a procurar o sinal do Bane pela base. Alfred grita onde ele está, até que algo, parecendo uma corda, desce por um pilar e puxa o agente com força. Golpes são desferidos no Alfred, um nocauteando rapidamente. Em seguida, essa pessoa misteriosa larga o Alfred. E o Batman parece conhecer quem está ali. É a Mulher Gato, utilizando esse capacete bizarro. Ela só dá um alô para o Bruce, deixando claro que sabe sua identidade. Parte 5. Novos aliados. A quinta HQ inicia com um flashback de Bruce e Selina retornando para Gotham. Isso é após os eventos que vimos na edição passada, quando o casal teve a atitude de fazer um acordo com o mafioso Falcone. Selina diz que ficou impressionada pela atitude do Bruce, e que é dessa forma que os amigos deles, como o Waylon, também podem vencer. E os dois finalmente se beijam. Agora, no presente, Bruce Wayne encara Selina Kyle, depois de meses desaparecida, e pergunta o motivo dela estar ali. Selina tenta quebrar o gelo, dizendo que as suas orelhas combinam e que foi a mãe dele quem o chamou. Claro que o Bruce não acredita nesse papinho, e a gata admite que apareceu porque estava preocupada. Bruce, ainda frio e distante, responde que não precisa de ajuda. Mesmo assim, ela demonstra que só quer ajudá-lo. E comenta que agora ele tem até uma equipe, se referindo ao Alfred, que coitado está aqui no chão por causa dela. O agente alerta o Bruce, falando que a Mulher Gato não é confiável, mas sofre um duro golpe com um chicote de Selina, que quer saber logo o que o Batman irá fazer. Bruce ignora o agente e diz que Selina está indo embora, e olha diretamente em seus olhos. Pouco depois, vemos os dois no esconderijo de Bruce, e entre máscaras e roupas tiradas às pressas, podemos ver que as coisas esquentam. Pois é, pelo jeito a saudade do Bruce com a Selina estava bem alta, e eles se pegam a noite toda. E surpreendentemente a HQ até que mostra muita coisa considerando que é uma HQ do Batman. Eu fiquei bem chocado que a DC deixou fazer uma página inteira sobre isso. Na manhã do outro dia, Bruce se levanta ao nascer do sol, e Selina percebe as veias em destaque por conta do veneno. A gata pergunta o que fizeram com ele, mas o Batman evita o assunto, e ela confirma que realmente não quer falar sobre isso. O herói então aponta para a máscara dela, notando que o design é parecido com o equipamento do Máscara Negra. E nisso, a Selina fala exatamente a mesma coisa que o Bruce disse antes. Nenhum dos dois quer falar sobre isso. E finalmente, Batman questiona se ela não quer sair para um encontro. E essa página aí é uma referência àquela icônica página da HQ do Cavaleiro das Trevas, que por pura coincidência eu tô usando a camiseta aqui, não foi combinado. Mas assim, ó, quando o Batman diz que ele quer um encontro com a Mulher Gato, ele não tá falando de um encontro normal, ele tá falando de um encontro com segundas intenções. Os dois chegam até o antigo pier da cidade, agora território da gangue do Capuz Vermelho. A gangue fora da lei, que a gente sabe que fazia acordos com Batman. O casal 20 é cercado por membros da gangue armados, e que não estão muito afim de conversar com o morcego. Batman exige falar apenas com o líder deles, só que o grupo não permite e parte para o ataque. Selina Kyle sorri, dizendo que está gostando do encontro, e começa a atirar com a sua metralhadora, derrubando vários membros da gangue. Batman fica em choque, alegando que eles são apenas crianças, mas a gata o tranquiliza. Ela usou balas tranquilizantes. Ainda bem, né, Selina Kyle? O que o Batman iria surtar se ela realmente estivesse matando as pessoas desse jeito? No alto da roda gigante, outro capuz prepara um lançador de foguetes, e o morcego percebe e afasta Selina dali. Antes que um membro da gangue atire, o Batman simplesmente destrói parte da estrutura da roda gigante com um soco. E isso causa o colapso da estrutura, e aquele membro da gangue erra o disparo da Rocket Launcher e cai na água. A Selina o observa, assustada com as veias verdes em seu corpo, e pergunta se o Bruce tá bem. O Batman a manda se afastar com os olhos verdes. Pelo jeito, o Batman ali conseguiu ativar o veneno no seu corpo, e por isso conseguiu tamanha força para derrubar uma roda gigante. Novamente, eles são cercados pela gangue. A multidão murmura que o Batman se tornou um dos vilões, e Selina tenta acalmá-lo, dizendo para ele controlar a respiração. E Bruce consegue se recompor. Finalmente, ele volta ao normal e explica o que aconteceu em Arkham. Nesse instante, uma voz surge das sombras defendendo o Batman. É a Arlequina, a líder da gangue do Capuz Vermelho. E aí, o que vocês acharam do visual dessa Arlequina absoluto? A Arlequina fala direto com o Batman, enquanto segura nunchakus,
e quer escutar a proposta do herói. Enquanto isso, Bane, dentro de Arkham, atinge o ápice da sua transformação. Os cientistas que o observam revelam que o seu corpo superou todos os limites humanos e que agora ele é uma abominação perfeita. Bane, porém, acredita que logo será libertado pelo seu mestre, o Coringa, já que o Batman está prestes a ceder e se tornar o novo Bane. E o detalhe mais assustador é que o Bane não tinha atingido o seu 100%. E poxa, essa informação é realmente assustadora. Caraca, mas virou o Freeza, 100% do poder. Dr. Arkham duvida que o Bane será libertado, mas o vilão acredita que sim. Afinal, deu tudo o que tinha. Ele afirma que Batman está prestes a ceder e que seu trabalho estará concluído. E assim poderá voltar para sua casa. A conversa é interrompida quando um técnico chama a atenção de Arkham. Isso porque todos os canais de Gotham foram invadidos e a imagem do Batman aparece em cada tela, celular e outdoor. O Batman quer passar um recado pro Bane e também alertar a cidade sobre o que tá acontecendo em Arkham. E essa daqui é uma parada bem legal, porque geralmente nas HQs do Batman, quem invade essas transmissões são os vilões. E aqui no universo absoluto acontece bem o contrário, é o Batman quem invade. Maneira essa ideia. Batman se dirige ao povo de Gotham, denunciando que a cidade está sendo destruída pelos seus líderes, que venderam a segurança e a liberdade do povo por lucro. Ele afirma que debaixo do solo estão criando monstros inimagináveis, e que agora vai expor um deles diante de todos. Batman então desafia Bane para um duelo na antiga Arena dos Veteranos, à meia-noite. Se perder, voltará a Arkham e se entregará completamente, mas avisa que isso não vai acontecer. E caso alguém ainda tenha dúvidas de quem eu sou o Batman, declara Bruce antes de encerrar a transmissão. Um momento muito maneiro desse Batman. Bem, nesse momento, a HQ vai fazer uma pausa nessa narrativa da linha principal e a gente vai ter mais um flashback, e que envolve o Bruce conversando com seu amigo Waylon Jones. No estádio de futebol, Bruce conversa com seu amigo Waylon. Eles estão na arena onde o Bruce marcou essa luta com Bane no presente. E o jovem Wayne comenta sobre o seu plano do seu amigo sair da luta por cima, mesmo perdendo. Só que quando Waylon descobre isso, o sentimento é de completa decepção e traição. Ele o demite, dizendo que o escolheu não por ser o melhor treinador, mas por ser o seu amigo, alguém em quem acreditava. Bruce tenta se justificar, mas o dano está feito. Waylon quer lutar para vencer. E essa lembrança pesa. E agora sim, voltamos para o presente com os últimos preparativos do Batman antes da luta com o Bane. A ideia de Bruce é realizar um combate de último homem. Selina está preocupada, claro, mas quer que Bruce prometa uma coisa: que ele não use o veneno contra o Bane, porque é isso que eles querem. O Batman comenta que quando usou o veneno antes, se sentiu no controle. Ele acha que pode usar isso para vencer o vilão. A gata diz que há outras formas, mas o morcego recusa sua ajuda e cita a própria frase da Selina sobre quebrar as regras, o que faz a mulher gato admitir que talvez ela estivesse errada antes. Para Selina é fácil, ela sempre jogou esse jogo sujo, especialmente por conta dos equipamentos. O ponto é que para Selina, o Bruce sempre foi melhor do que isso, mas o Batman fala que não é mais assim. Ele irá usar o veneno para destruir Bane. E se ela não aceita, deveria ir embora. Pelo tom dos diálogos aqui, até passa a sensação que o Batman está disposto a matar o Bane se necessário. Decepcionada, a gata vai embora. E é quando o Alfred aparece. Vendo o estado mental do morcego, o agente empurra o Bruce ainda mais para a escuridão. Ele diz que esse é o momento de abandonar o homem que era, de enterrar a parte fraca e renascer como o monstro necessário para vencer. Nisso vemos que o Bruce deixou nos esgotos carne crua para o seu amigo Killer Croc. E da água surge o crocodilo observando tudo isso. Quanto ao Bruce, ele segue sozinho para a arena, pronto para o combate final com o Bane. Parte 6. Batalha por Gotham. A edição final abre com Bruce conversando com Alfred sobre ele ter 2 cargas do veneno. Alfred propõe usar uma agora como teste e a outra durante a batalha contra o Bane. Contudo, Bruce está ao mesmo tempo lembrando de outras coisas, como de seus amigos e o que aconteceu com eles, e de uma conversa em específico com Edward Nygma. O Ed fala que ele está tão quebrado que não consegue nem mais prestar atenção direito. Batman também se lembra do abraço que deu em sua mãe, e do seu pai falando sobre o que tem de mais em morcegos.
naquela linda conversa que a gente viu no primeiro arco da HQ. Bruce ainda se lembra de Selina Kyle, pedindo para ele se cuidar. O Alfred informa que o sistema do Bruce pode não aguentar o veneno, e se isso acontecer, ele mesmo irá acabar tudo rapidamente. E com isso, Batman fala que tá na hora deles irem pra guerra. E esse início aqui é uma verdadeira engenharia da ilustração de HQ, porque eles conseguiram colocar um monte de informação em apenas uma página. Essa página tem 20 ilustrações, 20 painéis, e geralmente o normal é ter 5, 6, 7. Isso aqui é realmente HQ na essência. Lembrou até o Frank Miller lá no Cavaleiro das Trevas, que fazia 20 desenhos por página. O cara tava louco naquela época. Enquanto isso, uma reportagem da Vicky Vale sobre o Batman é interrompida na televisão. Isso porque o prefeito Hill vai se pronunciar ao vivo. Hill nega publicamente que realmente existam monstros no subterrâneo de Gotham e chama Batman de terrorista. Ele declara que o evento na Arena dos Veteranos não vai acontecer e que o toque de recolher permanece. Ou seja, todos devem obedecer para a segurança da população. E enquanto o prefeito faz esse discurso, a HQ mostra várias pessoas assistindo esse discurso na televisão. E tem um personagem que chama a atenção aí nesses painéis, que é o Dick Grayson. E essa não é a primeira vez que ele aparece, né? O que só reforça que o Scott Snyder tem algum grande plano com o Dick Grayson. Mas isso a gente só vai ver um pouco mais pra frente. É um dos grandes mistérios do universo absoluto, sem dúvida. Assim que a transmissão termina, Hill deixa claro ao comissário Bullock que o combate vai acontecer sim à meia-noite, e que é de responsabilidade da polícia impedir que qualquer pessoa chegue perto desse estádio. Isso é uma ordem superior, e Bullock concorda, sem ter outra opção. Em outro ponto, Renee Montoya conversa com um dos capacetes de Bruce, sem saber se o morcego está escutando ou não. Ela só espera que o Batman tenha um plano à altura do Bane. E aqui fica claro, né, que essas ordens superiores, na verdade, é o próprio Coringa que quer testar o Batman. Esse é o poder de influência que o Coringa tem em Gotham, mesmo não estando presente. E com isso, a HQ vai mostrar o Bane. O vilão conversa com a Doutora Arkham. A médica lembra que o Batman deve ter pelo menos uma carga de veneno, e Bane espera que sim, porque se Bruce Wayne aguentar, ele será o próximo projeto da médica. A doutora lembra que recentemente realizou aprimoramentos no Bane, e que não tem comparações entre os dois. Contudo, mesmo assim, após a luta, Bane terá que descansar por um longo tempo. E o mercenário fala que isso não importa muito, já que essa será sua última luta. E pelo visto, o Bane segue com aquele plano de se aposentar após entregar o Batman ao Coringa. Ele quer descansar, curtir a vida com a família lá em Santa Prisca. Sabe como é que é, né? Todo mundo quer isso. Só que assim, fica a dúvida se o Coringa realmente vai deixar o Bane ir desse jeito, né? Assim tão facinho. Nesse momento, a HQ mostra um pequeno flashback do Waylon Jones, entrando no ringue para lutar com o campeão mundial Bibo Bibowski. Em paralelo, no presente, Bane entra no mesmo estádio, só que completamente vazio. Ele diz que aqui está ele, e grita: onde está o seu campeão? Na arquibancada, a Arlequina ordena que a gangue do Capuz Vermelho ligue a iluminação do estádio, e Batman se revela no campo de futebol americano. O Alfred lembra o plano para todo mundo: desgastar o Bane, esperar que ele consuma o próprio veneno, e só então Bruce deve usar o dele. Mas o Bruce o interrompe, e pede para a Arlequina liberar centenas de drones com câmeras, para que Gotham veja tudo sem filtros, ao vivo, sem mídia manipulada pelo Coringa, nem nada disso. O Bane gosta do fato que a Grande República irá assistir à luta, mas ele espera que o Batman tenha aprendido uma ou duas novas técnicas, sabe, para poder dar um bom espetáculo à altura do show. E aqui, novamente, temos um flashback do Waylon. No passado, no mesmo lugar, Bruce e Selina observam Waylon na luta de boxe. O Falcone quer que Waylon caia no 7º round. Esse era o combinado da aposta. O narrador da luta diz que esse combate é um verdadeiro Davi contra Golias. E de volta ao presente, Bane permite que Batman faça o seu primeiro movimento. E assim, o Cavaleiro das Trevas o faz. Ele pisa num pedal e causa uma enorme explosão do lado de fora, derrubando um arranha-céu, que cai diretamente na direção do Bane. O Batman fala que esse movimento se chama Bem-vindo a Gotham,
E Bane fica parado à espera do prédio cair. E de fato aqui o Batman tá usando a própria Gotham como arma para derrotar o Bane. Isso é bem legal, né? Bem poético. E sim, claro que o prédio havia sido evacuado, não tinha ninguém lá. O impacto causa uma enorme fumaça no estádio. E no passado, o Waylon também começa bem a luta, com um cruzado de esquerda. Bane surge gigante, já usando o veneno, e diz que sabe exatamente o que o morcego está planejando. O Alfred grita que o Batmóvel já está a caminho, e que tem o Bane na mira. O herói autoriza o ataque, e Alfred atinge 2 arpões gigantes no vilão. O agente britânico acelera o veículo e consegue atropelar Bane em cheio. O que eu acho que é para ser uma referência ao Batman Asilo Arkham, quando o Batman joga o Batmóvel no Bane. Só que, bem, nessa versão do universo absoluto, jogar o Batmóvel no Bane não traz nenhum resultado. O cara é muito maior, afinal de contas, né? Na luta do Croc, o nosso boxeador conseguiu aguentar até o 3º round e segue muito bem no combate. Já no presente, Alfred comenta que tem algo de errado com Bane, pois ele já conseguiu se curar dos ferimentos do veículo. O vilão simplesmente consegue arremessar o Batmóvel para longe, como se fosse um brinquedo. Alfred fala que Batman é pequeno diante de Bane, mas compensa na sua brutalidade. E nisso, o herói acerta a ponta da capa nos olhos do vilão. E essa, com certeza, doeu. O Batman é um gênio na violência e usa o arpel para tirar o olho do Bane do lugar. E aqui eu censurei esse painel porque eu fiquei com medo do YouTube pegar no pé, né? Sabe como é que é? Batman é um prodígio. Não hesita nem quando Bane regenera o seu olho. O morcego pula nas costas do vilão e começa a escalá-lo como se fosse um titã de Attack on Titans. E ao mesmo tempo, ele continua infligindo dano com sua capa. Mas o Bane agarra o Batman pela capa. Alfred grita pelo Cavaleiro das Trevas. E o vilão arremessa violentamente o Batman no solo, várias e várias vezes. Ele afirma que os dois são parecidos, que enxerga no Batman a versão mais jovem e idiota de si mesmo. Só que agora acabou a diversão. Ele quer que Bruce use o veneno. Ele exige isso. E é nesse momento que a Arlequina grita para liberar a Máquina Verde. E por Máquina Verde, ela quis dizer o Crocodilo, que sai já saltando sobre o Bane, mordendo-o com força extrema, causando sérios danos no vilão. Só que esse não é o fim do Bane. O Bane injeta mais veneno e cresce ainda mais. Batman continua cortando o vilão com seu machado, e isso irrita Bane, que responde com um xingamento. O que pro Batman é ótimo, ele está tirando o vilão do sério. E novamente, o morcego é arremessado para longe. E no passado, a luta se inverteu. Agora é Waylon quem está apanhando, enquanto que Falcone comemora. O Bruce dá as costas ao Falcone e vai embora. Enquanto que no presente, a Arlequina vai até o Bruce e corta total o clima de papo encorajador. Ela só diz que ele precisa levantar e salvar o jacaré gigante, o que o Batman corrige, falando que é crocodilo. Alfred avisa que Bane continua infundindo veneno sem limites, e ainda não sabe qual é o valor máximo que o vilão aguenta. Ele insiste para que Bruce também use o veneno para sobreviver, e Batman se joga de novo na luta, dizendo que eles seguem com o plano. A Arlequina pergunta para sua gangue se eles estão ao vivo, e eles confirmam que sim. Batman grita o nome de seu amigo. E de novo, intercalando passado e presente, a HQ mostra Bruce ajudando o Waylon. Numa bela cena de ação, Batman desce com tudo usando seu machado e corta a coluna do Bane ao meio. E as pernas do vilão param. E ele desaba no chão. Caraca, essa cena aqui foi brutal demais. Essa luta ganhou contornos de anime total, né? Batman agradece a ajuda de Waylon e fala que ele pode ir se recuperar, porque agora ele vai ganhar essa luta. O herói sobe até a coluna do Bane e fala que quebrou a espinha dorsal dele. Só que tá tudo bem, porque ele ainda tem os seus braços. Ou melhor, tinha, porque o Batman corta eles usando o seu machado. O Bruce concorda que sim, eles são muito parecidos. Mas a grande diferença é que ele não matou o seu pai como o Bane. Isso enfurece ainda mais o vilão. Ele injeta mais veneno e o impossível acontece. Ele volta a se mover por pura vontade. A Doutora Arkham assiste isso incrédula. Ela grita que ele está ultrapassando qualquer limite que eles acharam possível. O corpo de Bane entra em uma mutação grotesca,
Carne com boca, olhos, orelhas, um tumor colossal em movimento. Ele grita enquanto acerta golpes no Batman, perguntando se ele se acha melhor do que ele. E o Batman hesita, ele já tá com o corpo todo quebrado. Você não é nada, diz Bane. E no flashback, Jones está prestes a ser derrotado também. O vilão desfere mais golpes, dizendo que tudo que ele fez foi para que o seu povo ficasse em paz. Afinal, tudo é guerra. Tudo se resume a isso. Só que ele não aguenta mais guerrear. Agora é a vez do Batman. A Dra. Arkham, ao analisar as células do Bane e como elas se regeneram, conclui que ele se trata de um milagre. Algo que não deveria existir. E também, né, olha o tamanho desse Bane. A HQ novamente intercala passado e presente, com o jovem Bruce incentivando o Waylon. Tanto o Waylon quanto o Batman ficam à beira do colapso, mas não aceitam a derrota. Ambos se levantam, e o Alfred implora que o Batman use o veneno agora, assim como o Bane. E o Batman diz que eles venceram. Ele vai usar o veneno, e chama pela Mulher Gato. A Selina Kyle estava no estádio esse tempo todo e atira algo no Bane. São seringas com doses extras de veneno. Agora, no passado, Waylon realiza um milagre e joga o campeão no chão. A Dra. Arkham imediatamente entende o que significam as seringas. E uma reação estranha acontece no Bane, e parece que ele está prestes a explodir. Em narração, o Alfred entende que o Batman, enfim, venceu. Mas ele se pergunta como que ele fez isso também. O Bruce nunca pretendeu usar o veneno. Ele apostou tudo nele mesmo, assim como apostou em Waylon naquela luta de boxe no passado. 2 dias antes, Batman se reuniu com Edward Nygma para que o mesmo drenasse o veneno em suas costas. E é por isso que o Edward apareceu lá no início da HQ. Esse era o segredo do Batman. E, contando com a ajuda de um amigo, ele vai conseguir derrotar o Bane. O Bruce deixou o veneno aos cuidados da Mulher Gato. Voltando ao passado, Waylon vence a luta e Bruce invade o ringue. Ele disse que apostou tudo no seu amigo, até mesmo a grana do Falcone. O mafioso, aliás, está indignado que foi tapeado pelo Bruce. Já no presente, o nosso herói rasteja para fora da montanha de carne que antes era o Bane. Alfred, enfim, entendeu como ele venceu. Generais e monstros lutam para vencer, mas alguns soldados lutam porque é o certo. Para Batman, o combate é o propósito. Ele luta pelo povo, pela sua casa, por Gotham. E vemos o Batman jogar o cadáver do Bane no mar para o mundo todo ver. Inclusive, Oz e Dent também estão assistindo tudo pela televisão. E os dois realmente estão muito felizes que o Batman conseguiu derrotar o Bane. Será que o Dent realmente perdoou o Batman por tudo que aconteceu? Será que eles vão continuar sendo amigos? Ou uma parte do Duas Caras ainda vai culpar o Bruce pelo que aconteceu? Mais tarde, Selina deixa Gotham, levando consigo um frasco do veneno. E só lembrando que a DC confirmou uma HQ solo da Mulher Gato Absoluto. Então, pelo jeito, essa história aí do frasco vai continuar na HQ dela. Temos ainda um último grande acontecimento. A Dra. Arkham salva o que restou de Bane, o que é muito pouco. Sobraram os olhos, cérebro e um pedaço de sua espinha. Mas sim, Bane está vivo. Ela então mostra ao Bane uma chamada do Coringa, o seu grande mentor. Ele aparece no monitor, dizendo que a aposentadoria do Bane iria eventualmente entediá-lo. E por isso, o Coringa tomou uma decisão pelo Bane. Em Santa Prisca, Coringa tenta se lembrar do nome dos guerreiros rebeldes que o Bane lutava. Céus Livres? E é dos céus que vemos um avião soltando diversas bombas na ilha. O local, com a família do Bane, é completamente destruído. E o mercenário, segundo Coringa, está, enfim, livre. E essa foi a saga Abominação. E, gente, essa saga realmente é muito boa. Gosto muito das ilustrações, gosto muito de como o Scott Snyder tá escrevendo o Batman. E a origem que ele deu pro Bane na edição 11 é sensacional, assim, é a melhor edição da saga. E ele conseguiu fazer uma versão do Bane que talvez seja até melhor que do universo canônico. E a batalha final é super épica. Eu concordo com muitas pessoas que falam que essa é a melhor saga até o momento. Vamos aguardar as próximas sagas, né? Porque de Batman Absoluto você nunca pode duvidar da questão da qualidade e como que toda a história tá numa grande ascendente. E olha, até acho que dá pra superar essa saga, que já foi muito, muito boa. E galera, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo de saga completa aqui no canal. Deixem suas opiniões, aquele joinha, se inscreva no canal. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dale DC. E esse foi o vídeo da saga completa, a Abominação do Batman Absoluto.
E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.